Muito bem, pessoal, chegando com mais notícias do Palmeiras aqui para vocês. Separei um trecho bem legal aqui para vocês do jogo aberto, trazendo todas as informações do mercado da bola do Palmeiras e também fazendo análise desse jogo entre Água Santa e Palmeiras, galera. Mas antes de conferir esse vídeo, eu peço para vocês, verifica se está inscrito aqui no canal para você ficar por dentro de todas as notícias do Palmeiras. E deixa aqui embaixo nos comentários quais reforços o Palmeiras está precisando com urgência aí para reforçar esse time em 2025. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. De Água Santa e Palmeiras. 1 a 1. Primeiro tempo muito bom do Palmeiras, rapidamente abriu o placar, mas aí na segunda etapa o Água Santa aprontou e deixou tudo igual. Ainda tinha sol quando os palmeirenses de Brasília chegavam ao estádio Mané Garrincha. 4-0. 4-0 pro Palmeiras? Sim. Qual é o jogador do Palmeiras que você mais gosta? Rafael Veiga. Antes do jogo, por aqui, não pode faltar. Jantinha, famosa jantinha de Brasília. Abel, a jantinha, espetinho aqui, ó. Português também gosta. O mando era do Água Santa, poucos torcedores, mas estavam lá. A gente aí seguimos aí 17 horas de viagem aí para enfrentar esse time aí. Vamos ver o resultado que vai dar aí, né? Estamos com esperança de ganhar. No estádio, que com mais de 9 mil torcedores viram a zaga da Água Santa falhar, e Flávio Lopes, artilheiro da temporada passada, cobrado por Abel recentemente, fazer seu primeiro gol em 2025, 1-0. A minha função como treinador é ajudar os jogadores, ensinar, educar e corrigir. É isso que eu faço com todos eles. Sei que vocês gostam muito de individualizar. Se eu o deixei de fora foi porque ele não mereceu jogar, e se o meti a jogar hoje é porque ele mereceu jogar. A equipe de Diadema só chegou aos 34 minutos. Davi Gomes arriscou e Everton bateu roupa. O camisa 42 estava a fim de mostrar serviço e fazia o goleiro Luan Ribeiro trabalhar por baixo e também pelo alto em 2 escanteios seguidos. Sobre o interesse do River Plate no argentino, Abel respondeu. O Lopes é jogador do Palmeiras e se pagarem a cláusula do Lopes ou de qualquer outro jogador do Palmeiras, ele pode sair. Na segunda etapa, gol também aos 2 minutos, mas dessa vez nessa bela jogada do Água Santa, que terminou com a finalização de Wesley Mota, 1 a 1. É uma decisão mal tomada, porque nós não jogamos em fora de jogo. A diagonal do centroavante é para ser acompanhada, nós não paramos a nossa linha, é isso que nós treinamos. Portanto, há muitas coisas que nós vamos corrigir. O Palmeiras tentava despertar para a partida. Aí Abel resolveu fazer uso dos titulares. Estevão e Richard Rios foram para o jogo. A partida ficou quente nesse lance. Amarelos distribuídos. E também com o menino Estevão. E mais amarelos. Mais 2 titulares, Facundo Torres e Rafael Veiga em campo. Nesse lance, Davi Gomes levou seu amarelo por simulação e Abel Ferreira por reclamação. Ele está suspenso na partida contra a Inter de Limeira. O Água Santa chegou mais uma vez com o Wesley Mota e a melhor chance do Palmeiras no segundo tempo foi nesse lance. Depois disso, a última tentativa do banco, Rony, da porta de saída para o jogo, relacionado pela primeira vez em 2025. Enquanto o mercado estiver aberto, tudo pode acontecer com qualquer jogador. E o Rony é um deles. Portanto, mas o Rony faz parte do plantel desde o início. Desde o início houve aí uma negociação falhada e portanto, vamos seguir. É jogador do Palmeiras. E o camisa 10 quase marcou o gol da vitória. Rafael Veiga ainda tentou, mas o placar foi mesmo 1 a 1. O Palmeiras é o atual tricampeão estadual. Nas últimas 3 edições, ficou com a melhor pontuação geral do Campeonato Paulista. Em 2025, restando 4 rodadas, está na 3ª colocação do Grupo D, atrás de São Bernardo e Ponte Preta. Momentaneamente, está fora das quartas e é apenas o 6º na classificação geral do Paulistão. Abel vem enfatizando e defendendo nas coletivas sobre o planejamento traçado.
A minha decisão é de dar oportunidade a todos os jogadores de jogar, a todos os jogadores de mostrar, a todos os jogadores poder ter tempo e nós, internamente, percebermos quais são as necessidades que nós temos, buscar alternativas, esperando reforços, dar oportunidade a todos a jogar. Eu não estou a mentir para ninguém. Só não entendeu aquilo que eu disse desde o início quem não quer ou não quis. Eu não vou trocar aquilo que eu acredito que tem que ser feito. Água Santa e Palmeiras é uma mistura que não funciona muito bem, não é? Lembra aquela decisão de Paulistão? Água Santa ganha, mas depois o Palmeiras dá o troco. Agora, boa notícia, o Flaco Lopes fazendo gol, porque o Palmeiras vai ter que contratar um 9, todo mundo sabe disso. A Leila, o Abel, o torcedor, todo mundo sabe. É uma necessidade. Agora, por enquanto, tem que se virar com o que tem. E Rony, quem diria? Rony foi resgatado. O problema é que o placar não ajuda, o Palmeiras é terceiro colocado, porque o São Bernardo tem 16 pontos, o Corinthians ajudou nisso, ganhando do São Bernardo, a Ponte tem 15, venceu o derby e o Palmeiras tem 13 pontos. Eu não posso ser incoerente com as minhas análises aqui, por mais que muita gente fique na resenha, tire uma onda, mas é o seguinte, há 2 semanas eu falei tira aqui... onda de você, imagina. Um pouco, né? Juvenilzinho aqui, chiquista demais. Mas você sabe se defender. Então... Você é um escudo próprio. Mais ou menos, controvérsias. Mas é o seguinte, Rê, há 2 semanas eu falei aqui que, pra mim, assim, começo de temporada, calma, gente. Calma com o Palmeiras, tá testando muita coisa. Agora, 2 semanas depois, eu começo a mudar um pouco a minha perspectiva aqui em relação ao Palmeiras. Capela? Porque é um início de ano um tanto quanto desanimador no Palmeiras. Perto dos outros. Eu vou fazer uma pergunta. Abel, tudo bem que você tem que fazer seus testes, Paulistão, laboratório, tudo isso é válido. Agora tem coisa, cabra, que não precisa mais fazer teste. Vai testar mais o Flaco Lopes pra quê? Vai testar o Rony pra quê? Vai testar o Vanderlan pra quê? Vai testar jogadores que já mostraram até onde eles podem chegar pra quê? Aí toda hora, se ele tá insatisfeito, eu acho que o Abel ele tem que ser transparente. Porque se ele tá insatisfeito com o elenco, que aparentemente ele está, não adianta ele chegar na entrevista coletiva e alisar a diretoria. Ô Abel, chega e tenha personalidade, irmão. Você gosta de bater em todo mundo. Esse rabo preso que você tem com a diretoria do Palmeiras, por quê? Abre o jogo. Tô insatisfeito aqui, tem que contratar aqui, assim assado. Porque toda vez que você é indagado, você fica bravo com a imprensa ou com a torcida. Você não fica bravo com o diretor de futebol que não consegue contratar os caras que você precisa, com a presidente que não entende tanto assim de futebol e é mais a parte administrativa. Então, assim, se o Palmeiras ficar fora do mata-mata do Paulistão, passa muito por responsabilidade de boa parte das pessoas inseridas no Palmeiras, mas muito por culpa do Abel também. Mas é uma coisa possível, mas parecia impossível. Se você analisar o Palmeiras dos últimos anos e do Abel Ferreira no Campeonato Paulista, o Palmeiras passava pela fase de grupos com o pé nas costas, com muita tranquilidade. Melhor campanha. Na pré-temporada, sem jogadores plenamente na questão física e técnica. O Palmeiras ia lá e conseguiu os resultados. Chico, o que acontece? Mas mudou, né, Renata? A gente tem um calendário esse ano... Atual tricampeão paulista. Pode repetir? Sim. 3 vezes. Atual tricampeão paulista, pode ser tetra inédito. Então nós somos obrigados a ganhar sempre, não é? Sempre. Todo mundo que entra num campeonato tem a obrigação de, pelo menos, disputar o campeonato. Mas mudou esse ano porque, primeiro, o Palmeiras tem um super mundial na metade do ano. O calendário já apertado, naturalmente, ele é muito mais concorrido. A temporada termina dia 22 de dezembro. Isso. Então, o que o Abel me parece estar fazendo? 2 coisas. Ele realmente não está preparando o seu time e o seu elenco para o Paulista. Ele está preparando para a temporada, para toda a época, como ele disse, porque é muito longa nesse ano. E ele não vai abrir mão disso. Ele não tem aberto mão disso e tem dito. Mesmo que custe, né, caro e está custando, ele vai fazer os seus testes, ele vai rodar, ele vai preparar fisicamente o time melhor. Agora, me parece também que o Abel não seria o caso de reclamar publicamente da chefe ou do chefe. Ele não vai fazer isso. Ele faz em ações. E pra mim ele escancara a insatisfação quando ele, num derby, no segundo tempo, bota Figueiredo, Thales e Luigi. Mas ele prejudica quando ontem ele resgata o Rony, ele prejudica o time. Mas ele está mostrando pra diretoria, é isso que eu tenho. Ele precisa fazer isso num campo de jogo, num derby. Mas ele vai fazer como? Ele vai reclamar publicamente? Não, chega isso. Ele não vai se posicionar, ele está provando que ele não tem elenco. Ele está provando. Mas vocês acham que jogadores que saíram, como o Zé Rafael, o Gabriel Menino, você acha que o Abel não participou disso? Claro. Você acha que ele não foi consultado se poderia liberar ou não? Né? O Rony, talvez se já tivesse contratado, não sei se permaneceria. O Rony, todo mundo sabe, negociou com o futebol do Catar, com o Fluminense, o Galo sonha, enfim.
Então, o Palmeiras está se libertando, se descartando, só que as contratações não chegam. Esse é o problema. O elenco fica desequilibrado e ele tem que abrir mão de algumas convicções. O Rony, eu não acho que ele queria utilizar o Rony, Claro mas que não. ontem, quem ele utilizaria? O que ele faria dentro do sistema que ele está implementando nesse momento? E outra coisa, o Palmeiras ganhou um Campeonato Paulista no ano passado, falaram que era pouco. Falaram que não era nada. Que é o discurso dele, Falaram, né? é só um paulista. Que é o discurso dele. Só um paulista. Se eu Então, perder esse ano, então ninguém vai falar nada. então porque não agora, valeu nada quando eu talvez ganhei. ele esteja mirando essas conquistas maiores, porque talvez seja o que mais importa, Sgarbi. Eu penso que, pra mim, eu falo em planejamento do Palmeiras. O torcedor palmeirense pode ficar louco com o que eu vou falar, tá? Porque o torcedor já tá numa situação assim eufórica, tudo com razão. O torcedor tem direito. Para mim, o planejamento do Palmeiras falha, e eu vou falar do planejamento maior, mas falha quando, por exemplo, o Rony era um cara já negociável, o Palmeiras não conta mais com o Rony, treinando, falavam-se que o Rony estava treinando separado. A Leila descartou, né, publicamente. Descartou publicamente e o Rony entra em campo Comparou novamente. a saída do Dudu com a do Rony, que era Exatamente, e o Rony entra em campo de novo. Para mim é um erro de planejamento do Palmeiras, no modo geral. Só que quando a gente fala do Palmeiras planejando, para mim o Palmeiras está planejando justamente um Super Mundial, uma Libertadores, um Brasileiro. O Abel fazendo isso para mim deixa muito claro. Ele não quer machucar algum jogador, não quer cansar algum jogador agora, pensando nisso. O 9 do Palmeiras, eu focaria todas as minhas forças. Eu trouxe aqui, né, que eu estava falando com uma pessoa próxima a ele, e existe chance sim de rolar com o Vitor Roque no meio do ano. Eu, se sou o Palmeiras, todas as minhas forças nesse moleque. Mas vai fazer o quê? Mas deve chegar pro Mundial, é isso? Então, sem entrosamento, sem nada? Por um Vitor Roque, pra mim, dá pra esperar. Seria esse meu foco total, eu iria Tem o atrás do cara Paulinho com que pode tudo. jogar de 9 daqui a pouco, daqui a 2 meses. Exatamente. Até porque uma pessoa muito próxima me falou que ele viria com bons olhos uma volta pro Brasil. Me falou isso no final do ano passado. Então, seria esse meu foco. O que me incomoda no Abel é que ele tem muita dificuldade de assumir um erro. É um negócio de louco, assim. O Abel, ele demorou pra voltar, né? O Abel pegou umas férias um pouquinho mais longas ali, demorou pra voltar, começou a Mas treinar o saiu time depois que os atletas também. Perfeito, saiu um pouquinho depois. Isso, pra mim, afeta um pouquinho esse começo de temporada do Palmeiras, que teve menos tempo de treinado que outros clubes, principalmente clubes menores que começam a treinar antes. Então, pra mim, tem que se ligar. Ficar fora de um paulista é preocupante. Mas eu, como um cara que tô vendo o trabalho que ele vem fazendo no Palmeiras há muito tempo, eu confio nesse planejamento que ele tá fazendo pra temporada, e não pro paulista. Eu penso também já disse, não, problema. se não ganhar... Vamos falar do Palmeiras, do técnico Abel Ferreira. Ontem mais um tropeço contra o Água Santa e o Abel Ferreira falou depois do jogo. Nós temos tido uma pré-época com jogos de irregularidade. Por exemplo, o primeiro jogo da época, na minha opinião, foi muito bom. O segundo já foi ruim. O terceiro já foi melhor. Os 3 jogos atrás que fomos jogar ao Guarani, muito bom. Jogámos em casa com o Corinthians, na minha opinião, bom. Hoje, mau. Portanto, eu também sei que eu tenho mexido muito na equipa, mas a equipa precisa. Eu não vou matar os meus jogadores em função do calendário que está feito e correndo os riscos que tínhamos que correr. Eu entendo, e já disse isso, se tiver que não ir na máxima força em todos os jogos em virtude daquilo que é o calendário tão congestionado, com viagens, com jogos de 3 em 3 dias, eu vou fazer aquilo que eu acho que é o melhor para o Palmeiras e para a equipa do Palmeiras e para os jogadores do Palmeiras. A gente tem uma tela com números comparando a performance, o desempenho, os números do Palmeiras nessa temporada de 2025 com as 3 anteriores em que ele foi campeão paulista. É o atual tricampeão. Então, em 2025, nessa mesma fase aqui, ele tem 13 pontos. Em 2022 ele já tinha 20. Em 23 já tinha 20, em 24 já tinha 18. Nas 3 ele era o líder do seu grupo. Atualmente ele é o terceiro, está fora da zona de classificação. E olha os aproveitamentos de 2022 e 23, 83%. No ano passado, 75%. Ou seja, esse ano o desempenho do Palmeiras muito abaixo dos 3 anos anteriores. Por que será, professor Celso? Vamos lembrar que nesse período todo continua a perder, mesmo perdeu só um jogo, né? Perdeu aquele jogo para o Novo Horizontino. Tem empatado demais. Mas ganhava muito mais, né? Eu acho que está aparecendo algo, Abel, que a gente já sabia desde o Brasileiro. Questão do 9 ou do não 9 à parte, o time como um todo não está entregando os gols nas partidas que precisa ganhar. Foi assim contra o Corinthians, foi assim também contra o Água Santa. Então está se cobrando uma conta aí de falta de efetividade. O Palmeiras é um time pouco efetivo. Nesse momento é um time menos efetivo que já passou pela mão do Abel. Nos 3 anos anteriores, que a gente viu a tela ali, sabe em que fase que o Palmeiras foi sofrer a primeira derrota? Em que fase? Final.
Isso. Primeiro jogo da final. Do Água. Contra o Água Santa, contra o Santos e contra o São Paulo. Passou. Na verdade, foi Água Santa, São Paulo e Santos. Passou Primeiro anos, jogo da final. Passou Só. anos sem perder um jogo de fase de grupo. Perdeu agora para o Novo Horizontino. Mas, independentemente de derrotas, também tem tido muitos empates em que o Palmeiras é predominante. São empates em que o Palmeiras teria que ganhar o jogo. Foi assim no Clássico, no derby, foi assim também ontem. E aí, eu insisto, a gente fala muito essa questão do 9, né? Não é o 9, é ocupar o espaço do 9. Você começa a perceber que falta um 9 quando o time como um todo não ocupa o espaço do 9. O Palmeiras teve até alguns lampejos, o Maurício, na partida anterior à do Corinthians, contra o Guarani, ele conseguiu fazer isso. Mas não está tendo sequência. O Abel está sentindo isso, ele está percebendo isso. Eu acho que está rodando o time, né? O Abel tem sido muito claro nas entrevistas. Ele já reforçou desde o primeiro jogo. Vou usar o Campeonato Paulista para rodar o meu elenco, para identificar os jogadores que estão num nível a mais, que estão abaixo, para identificar onde eu preciso de reforços, para conversar com a diretoria. Ele está fazendo isso. E ele falou, ontem ele foi muito claro quando ele falou, vou assumir as consequências. E a consequência pode ser não se classificar, a consequência pode ser o título não vir para o Palmeiras. Então, na ideia de trabalho e planejamento dele para a temporada, ele está assumindo esses riscos. E eu acho que ele está certo porque é ele, junto com a comissão técnica e, obviamente, com a direção, quem define isso. A prioridade do Palmeiras na temporada não é o Campeonato Paulista. Ganhou o Campeonato mas Paulista. de fato, teoricamente, também não era nos anos anteriores em que ele foi campeão. Não, mas eu digo hoje muito mais porque ele tem essa clara ideia de como a temporada vai acontecer, com o Mundial, como vai ser muito mais desgastante, como Super tem Mundial sido. É muito diferente. Exatamente. Então, assim, e diferencia a temporada. A prioridade de 2025. nem sobre título eu falo. Eu falo realmente sobre desempenho. É priorizar a saúde do atleta pensando no resto, pensando no que vem depois do Paulista. Vou fazer uma pergunta. É só a posição de centroavante ou o Palmeiras ainda tenta se encontrar ali pelo lado esquerdo? Muito mais do que nas temporadas passadas. Por exemplo, desde a época do Hendrick. O Hendrick jogava ali mais pelo lado direito, certo? Direito, às vezes caía pelo meio. Mas do lado esquerdo tinha o Dudu, tinha o Breno Lopes. Estava mais bem resolvido. Não estava mais bem resolvido, assim, Tinha dono. do que nessa temporada, por exemplo? Ou até mesmo no final da temporada passada, que o jogo fica muito mais pro lado do... O cara por ali é o Facundo Torres. Sim, mas ainda não... Que vai ser, quando estiver pronto, para mim, o Paulinho. Então, ainda está Porque faltando, o né? vai para a direita quando sair o Estevão, no meio do ano. Mas eu acho ainda que, assim... Tá tateando, a gente viu procurando. Um Palmeiras que teve uma boa atuação contra o Corinthians na quinta-feira. Acabou não ganhando o jogo por circunstâncias, mas ele foi melhor que o Corinthians o jogo praticamente todo. E eu acho que faltou no segundo tempo... E usando muito o lado esquerdo 9. Com o Piquerez, né? Sim, o Piquerez sendo o jogador, o gol, a gente até fez aqui o Olho Leal na sexta-feira, foi um gol muito bem trabalhado, né? O primeiro gol do jogo. Mas no segundo tempo, quando o Corinthians baixa muito a marcação, ali é o momento que precisa do 9. Você precisa ocupar a área contra um time que recua e que marca a partida intermediária defensiva, você tem que ter presença na área. Ou para bola aérea, ou por uma bola rasteira por baixo, que você faz o pivô. E o Palmeiras não tem isso no elenco. Eu acho que a grande questão, assim, entendo o Abel tem um time titular, que não é esse que jogou ontem. A opção inicial é jogar sem o 9, é o Maurício que faz esse falso 9. Tem sido assim em jogos em que ele coloca o time mais próximo do que seria o titular, como foi no Clássico com o Corinthians. Mas eu acho que o Palmeiras, que no início da janela de transferências parecia que ia ser dominante, porque ele contrata o Paulinho, é uma cartada pesada, contrata o Facundo Torres, outra cartada pesada, só que ele anunciou, vem mais por aí. Ele não, ela, a Leila. Vem mais por aí, não paramos nisso não, tem mais 3 jogadores para o Palmeiras contratar. E, de repente, não veio. Não veio o Andrés Pereira. Veio o Emiliano. Mas o Emiliano é um jogador de números elenco, ali, né? Quando ela promete. Não é um jogador para chegar e ser titular do Palmeiras, né? Talvez até com o tempo ele O Matheus Pereira e Claudinho também. Claudinho se falou. No Andrés era algo Jorginho, declarado, né? Jorginho.
E o Andréas era um nome declarado. O Palmeiras quer, ele foi, insistiu, fez contato, fez a primeira proposta, fez a segunda proposta. Não veio. E não veio o 9, que é algo que eu cobro há muito tempo e que outro dia, né, no empate lá com o Noroeste, o Abel foi perguntado, precisa de um 9? Ele, precisa. Ele não entrou mais em detalhes, mas ele falou, precisa. Ele não quis, de repente, expor ali alguma dificuldade interna e tal, mas ele falou que sim, precisa. E não tem o 9. E um time grande como o Palmeiras, ele pode até ter a opção de jogar com o falso 9, com o Maurício, que faz bem esse papel. Mas ele precisa ter a opção de ter um 9 de peso no elenco. Quase todos os clubes, mesmo os que têm mais dificuldade, conseguem às vezes 2 peças como camisa 9. Por que o Palmeiras não consegue? Eu quero entender. Falta dinheiro? Chegando a falar lá falta no início, força no que mercado? Eles tentariam contratar lá o paraguaio, né? O Alex Arce, até o Gustavo Gomes falou que foi consultado sobre. Esse é um 9 típico. Não andou, não caminhou. O cara continuou lá na LDU. Ontem ele teve a situação do Flaco entrar e marcar e de utilizar o Rony, né? Sim, mas o Rony é um jogador que o Palmeiras quase que está empurrando porta fora. É o que a gente vai... Mas ontem ele falou antes do jogo. O cara tá aqui. Isso, e falou depois também na coletiva. O cara tá aqui, é nosso jogador. Então, porque o Palmeiras queria liberá-lo, não conseguiu. Porque ele não quis sair. Então, ele tem contrato, ele recebe salário. Quase foi pro Fluminense, não foi. Quase foi pro Santos, não foi. Quase foi pro Catar, não foi. Ele vai ficar com o cara parado lá? Não, o Abel falou que vai usar. Então acho que vai usar, mas também não é o 9. Não é. Ele se tornou 9. Mas são 2 jogadores que já entregaram pro Palmeiras. No momento da vida, ele virou 9 com o Abel, mas ele não é o 9. Mas justamente porque o Palmeiras disse, e o Abel reconheceu isso e falou assim, precisamos de um 9. Por quê? No ano passado, nem o Rony, nem o Flaco Lopes, nenhum deles entregou o que o Palmeiras queria na posição. E aí vai voltar a ser... Esses vão voltar a ser os jogadores para essa temporada? E eu falei do lado esquerdo, pela frente. Lembra quem jogava? Do meio do ano para frente? Felipe Anderson. Felipe Anderson, que também está aí jogou bem no Pubs. Agora está sendo o Facundo Torres. Mas falta pelo menos para elenco, essa coisa. Você não pode ter só o Maurício fazendo essa função. E o Flaco, de tudo que tem ali... Se não é o ideal, pelo menos para o Paulista. Ontem, por exemplo, se não está o Flaco em campo, não saía aquele gol. Ele foi um gol de 9. Agora são esses que o Palmeiras tem. O Flaco é um bom jogador, todo respeito ao jogador, mas para o Palmeiras, para o nível do Palmeiras e disputar títulos com o Flamengo, com o Botafogo, com o Galo, com o São Paulo, o Palmeiras precisa de um jogador de mais hierarquia do que o Flaco Lopes. Precisa ter a referência. Ou vocês discordam de mim? Não, precisa. Para elenco, sem dúvida. Seria interessante a gente ouvir da Leila exatamente sobre o 9, né? O que ela pensa, porque assim, o Abel já deixou claro que quer, que precisa. Ela, em outras vezes, já falou que outros reforços viriam. Sobre esse especificamente, a gente não sabe qual é a ideia dela. O Palmeiras vende muito bem, nesses últimos anos vendeu jogadores da base e acumulou uma quantia muito alta de dinheiro. E o que precisa ali da peça não vai atrás. O tal 9 é mais fundamental para o trabalho, para o ano, para o calendário. Porque quando tiver Paulinho e ainda tiver Estevão, talvez essa questão se dilua. O Palmeiras pode se resolver com os 2 ali. Então, só que o Paulinho, ao mesmo tempo que o Paulinho demora para estar pronto e estrear, vai chegando... a hora de o Estevão ir embora. Então, praticamente, quando o Paulinho... Vai reduzindo o tempo. Quando o Paulinho ficar pronto, jogar, tarará, pegar a parte física legal e começar a ter ritmo de jogo, o Estevão vai embora. O problema vai voltar. Pouco juntos. Como tem voltado há muito tempo. O Palmeiras, nessa fase gloriosa, não teve 9s. Foi campeão sem 9s. Tinha o Luiz Adriano, que era o mais consistente nesse sentido. Os outros não tinha. É que a gente não percebeu. Teve o Rony fazendo muito gol, o Veiga fazendo muito gol, o Breno Lopes fazendo gol de título, o Daverson fazendo gol de título, o Hendrick resolvendo o Campeonato Brasileiro. Mas o Daverson era um 9. Não era o 9 mas não era titular. Mas não era titular, mas muito importante. Mas foi fundamental. Sem dúvida. Quando ele entrava, né? O próprio Breno não era um 9, assim. Não era mais de lado. Da esquerda. Pelo lado esquerdo. Mas teve seus momentos também. Teve todo mundo ocupando a do 9. É por isso que eu acho, a gente só sente falta do 9 quando ninguém ocupa a função do 9. Sabe quem é o camisa 9 do Sport Center? Bruno.
Então é isso aí, né, pessoal? O Palmeiras acabou empatando aí com a Água Santa, o time 2, né, que o Abel aí montou aí, time misto, na verdade, né, não deu uma resposta, assim, interessante, né, então o time do Palmeiras ontem ficou devendo muita bola aí, né, o Verdão tá correndo risco até de ficar fora do Campeonato Paulista, ainda falta 4 jogos, mas está em terceira colocação nesse momento, fora da área de classificação, mas o Verdão acredita que consegue classificar e depois na reta final para conseguir ganhar o título, eu acredito que aí sim o Abel Ferreira vai colocar os principais jogadores aí para poder ganhar, né, galera? Mas aí é preocupante também no caso de ritmo de jogo, bem que vai ser uma maratona de jogos nesse ano de 2025, mas será que vale a pena mesclar o time o tempo todo assim, correndo o risco aí de perder o entrosamento, né? Então é bem interessante aí essa análise, assim, no meu ponto de vista, em relação, será que tá valendo a pena fazer essa mescla aí pro Palmeiras tentar chegar na final da temporada aí com os jogadores inteiros, né? Ainda não chegou os reforços, o Palmeiras precisa para ter mais rotatividade, um time que vai ter muita rotatividade de jogadores que tem banco ali para poder jogar é o Flamengo, né? Então o Palmeiras não tem banco suficiente para conseguir mesclar os jogadores e continuar jogando aí no mesmo nível, né, galera? Então realmente é um pouquinho preocupante, mas vamos ver se o Verdão vai conseguir tirar essa temporada aí de letra, ou então a Leila vai ter que trazer esses reforços urgentes. Depois do meio do ano, vale lembrar que a gente vai perder o Estevão, que é um jogador muito importante aí do Palmeiras, então mais um motivo para o Palmeiras agilizar esses reforços aí para continuar bem competitivo nesse ano de 2025. Galera, então deixa a opinião de vocês aqui nos comentários, deixa o like, se inscreve no canal para você ficar por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Vou ficando por aqui, tamo junto, valeu, fui!